Bom, senhora presidente, nobres colegas deputados e deputadas, farei uma intervenção breve, apenas para explicar o nosso entender e como é que a gente vê essa questão. Mas antes de entrar no mérito dessa questão, que nós temos uma posição que a gente defende amplamente, não só aqui, mas a gente defende no Brasil todo, eu quero concordar com alguns colegas que me precederam em relação à forma e o tempo. Esse é o tipo de matéria da maior importância para o Estado do Rio de Janeiro. E, de fato, a gente discutir isso a toque de caixa, sem tempo, sem fazer as audiências públicas adequadas para vários desses fundos, senhora presidente, eu acho que é muito danoso para a sociedade. Vários desses fundos têm participações legítimas de várias entidades importantes, e vários desses fundos têm uma vivência de muito tempo, com uma governança adequada, e em algumas situações é a única forma que as pessoas veem naquele momento daquele dinheiro chegar naquela ponta. Então, a minha crítica aqui que eu vou registrar em relação à forma. A forma, no nosso entender, não foi e não está sendo a melhor delas. Espero que amanhã na reunião de líderes a gente possa avançar numa possível proposta aqui, obviamente possa chegar num consenso, mas em relação à forma eu quero registrar a minha crítica. Em relação ao conteúdo, em relação a desvinculações, aí sim nós temos uma convergência de ideias. E pela seguinte razão, no nosso entender, seria muito melhor para a administração pública e também para esse parlamento que nós pudéssemos de fato controlar o orçamento. É melhor quando várias coisas não se perdem em fundos e não ficam de certa forma esquecidos e necessariamente vinculados, e a gente precisa de dinheiro para políticas públicas de fato, que sejam de fato executadas pelo orçamento. Então, conceitualmente, nós defendemos sim desvinculações de fundos e de outras coisas também, inclusive algumas questões constitucionais, porque a gente entende que a gente deveria gerir melhor os nossos recursos de acordo com as particularidades e com as necessidades que nós tenhamos da administração pública. Então nós achamos, e isso não está acontecendo só aqui no estado do Rio de Janeiro, eu acho que diversos estados estão tendo essas questões, estão tendo que enfrentar essa questão, inclusive o próprio governo federal está tendo que enfrentar essa questão da desvinculação desses recursos para conseguir entregar a política pública de maior qualidade. Claro que há uma discussão conceitual sobre isso, obviamente respeito as opiniões divergentes, porque há pessoas que defendem que, na verdade, essa vinculação é o que garante a utilização daquele recurso, e que se você desvincular, eventualmente você não teria aquele recurso sobrando. Mas isso não é necessariamente real, porque isso depende de uma deliberação desta casa aqui, como das casas legislativas, em relação ao orçamento. E o Poder Executivo necessariamente tem que seguir a força do orçamento que é votado pelas casas legislativas. Então, conceitualmente, defendemos a questão de vinculação. Mas, para terminar, eu acredito que a forma tem que melhorar muito. E a forma precisa respeitar o processo democrático construído dentro dessa casa, com audiências públicas, com debates e processos que levem a consensos. Porque aqui nessa casa é uma casa de debate. A gente diverge, mas a gente diverge para que todas as opiniões sejam consideradas e que a gente possa construir consensos em avanço para o Estado do Rio de Janeiro. E essa é a ideia de democracia. Então, termino aqui minha fala, senhora presidente, esperando muito que a gente possa, na reunião de amanhã, chegar a um consenso que seja o melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.